Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou a Natália, eu estou no terceiro semestre, né, de Psicologia, faço parte da Liga Psicos, da Faculdade Anhanguera, e a gente está aqui para o nosso segundo workshop de desenvolvimento humano, com o professor Valmi. Eu tenho alguns recadinhos aqui. O primeiro o evento está sendo gravado, então quem não quiser aparecer, né, depois, quando for para o YouTube, deixa a câmera desligada. Todas as informações, né, sobre certificado, tudo isso, vai ser enviado por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp. Então, se você não está no grupo, a gente vai deixar o link, caso você quiser entrar. Esse é o segundo workshop de desenvolvimento humano. Para quem não participou do primeiro, foi sobre a teoria de Freud, né, do desenvolvimento humano. E logo ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, segue a gente lá para assistir quando a gente soltar. Em nome da Liga, né, da Liga Psicos, eu quero agradecer a disponibilidade do professor Valmi, das ligas parceiras que ajudaram na divulgação e a todos vocês que estão aqui participando com a gente. Bom, para quem participou do primeiro, já conhece o professor Valmi, mas tem gente nova aqui, né? Então eu vou apresentar rapidamente aqui o professor Valmi para vocês. O professor Valmi Oliveira, né? Ele é doutorando em Psicologia da Saúde pela Universidade da Metodista de São Paulo, mestre em Ciências Humanas, Sociedade, Cultura e Linguagens pela Unisa, graduado em Psicologia pela Anhanguera, Unidade 3 ABC, graduado em História pela Universidade do Grande ABC 2005, pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo, curso livre em Psicanálise pela SBPI, pós-graduado em Filosofia pela USCS, e atualmente ele é docente no curso de Psicologia na Universidade Anhanguera de São Paulo, Santo André, né, Unidade 3. Ele atua também como psicólogo na Clínica de Psicologia e Psicopedagogia Sperari, e é membro do grupo de pesquisa, ciência, saúde, gênero e sentimentos, linha 2, Comunicação, Identidade, Narrativas, Consumo, na Universidade de Santo Amaro. O professor Valmi, ele também é autor do livro Pensamento e Linguagem, Piaget e Vygotsky. E no dia 20 a gente vai sortear 3 livros do professor. Ele disponibilizou 3 livros aqui para a gente sortear para vocês. Então é isso, pode começar, professor. Obrigado. Precisava que... Quem é que está projetando a tela? A Vivi. Já estou retirando. Gente, excelente dia, um dia maravilhoso, estamos vivos, estamos aqui, estamos em pleno desenvolvimento humano, né? As nossas características e personalidades, de certa forma, está sempre aí evoluindo, ou não, né? Porque evoluir é uma palavra que discutimos muito dentro dessa relação, porque evolução as pessoas acabam tendo uma conotação de coisa boa, e às vezes não é bem assim, mas estamos sempre em crescimento. Então, entender esse processo do crescimento é entender o ser humano, e psicologia é justamente essa ideia de entender o todo, né? Quem é esse ser humano dentro dessa questão holística, desse processo biopsicossocial. No primeiro encontro, que eu falo muito, né? Vocês perceberam? Eu adorei, falamos sobre o desenvolvimento humano a partir da psicossexual, Freud, e aí trouxemos toda uma base freudiana, e hoje vocês vão ver em Piaget também uma base freudiana, porque Piaget, ele bebe na fonte de Freud, e preparei então um material para vocês, agora de início, fazendo um comparativo desses 2 grandes teóricos de hoje, que é Piaget e Vygotsky, e no nosso último encontro vamos tentar falar de Vallon. Eu não vou conseguir hoje terminar esse conteúdo de Piaget e Vygotsky, daria para dar um curso de 6 meses ou mais, só de Piaget. Ele produziu 54 livros, né? 54 obras, daria para dar um curso só de Vygotsky. Então, vou aqui tentar construir com vocês essa ideia desses 2 grandes teóricos e qual a importância deles para o nosso dia a dia. Fique à vontade para fazer perguntas, fique à vontade, caso queiram dividir algo, compartilhar, tá? Fique à vontade. É isso aí, viu? Aprendendo.
Estamos em desenvolvimento. Bem, gente, então hoje apresento esses dois grandes teóricos, esses dois grandes autores, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre eles. Eles fazem parte dessa questão do desenvolvimento humano, a partir do século final 19, início de 20. Eles começam a trazer, então, toda uma perspectiva diferenciada. Retomando o último encontro, a palavra infância é criança sem fala, e a infância é criança sem fala, e criança vem de crescer, crescimento. A infância no Brasil vai até 11 anos incompleto, segundo o ECA, então falamos de um processo de infância. Qual que é o grande problema? É quando o adulto projeta suas angústias, suas ansiedades nessa criança e quer viver a sua vida nessa criança. E a criança, ela tem a sua perspectiva, o seu olhar, sua forma de ser, ela tem as suas características, né? Quando as pessoas falam, mas criança não tem manual. Criança tem manual. E o manual é a própria criança, vem nela. É só você olhar, identificar e perceber o que ela está pedindo. O problema quando os pais ou os adultos, eles acabam, de certa forma, projetando nessa criança, trazendo para essa criança todas as suas angústias, os medos, e a criança projeta e a criança acaba introjetando, que é o que chamamos, dentro da psicologia social ou da sociologia, de profecia autorrealizadora. Bem, então, Piaget e Vygotsky, os dois nasceram no ano de 1896, né? É uma coincidência ou não, vai de cada um, e eles foram considerados gênios, né? O Luria Alexander Luria é o pai da neuropsicologia. O Luria, ele trabalhava com o Vygotsky, ele ajudou o Vygotsky a montar um grupo de pesquisa, de estudo a respeito de crianças com deficiência dentro desse desenvolvimento, e Luria depois conhece Piaget, né? Vygotsky era russo, Piaget suíço, e aí então o Luria ele vai ter esse contato, e aí, como veremos, o Piaget não conheceu o Vygotsky, mas Vygotsky conheceu as obras de Piaget. Então, não é exagero realmente colocar esses dois, tanto o Vygotsky como o Piaget, como gênio, né? Pela forma que eles acabam trazendo e ajudando a ciência, né? Lembra-se que, nesse momento, a ciência passava por um processo de restabelecimento, tentando entender quais eram os métodos, a psicologia contemporânea ali também estava tentando se firmar, tentando compreender, trazendo uma metodologia. Lembre-se que a ciência ela tem método, né? A diferença da ciência para outros tipos de conhecimento, e temos vários tipos de conhecimento, porém, trabalhamos aí com os 4 principais, que é o conhecimento empírico, que é tudo aquilo que vem das suas experiências, das suas ações, das suas relações. O conhecimento teológico, né, que é esse conhecimento religioso, que é dessa forma, é desse jeito, você não questiona, tem suas crenças, seus dogmas. O conhecimento filosófico, que é justamente essa questão da filosofia, do conhecer, do questionar, e o conhecimento científico. E a diferença é que existe um método, né, um meio, tem um caminho, eu sei onde eu quero seguir. A ciência, ela não consegue, ela não pode fechar nada, né? Ela tem suas considerações, que amanhã depois pode vir algum outro autor e falar, olha, não é bem assim, né? Já o conhecimento teológico, religioso, não, né? Ele é fechado, é uma só verdade, a verdade é essa, o caminho é esse, então acaba chocando, por isso que acaba chocando um pouquinho, né? O conhecimento empírico é a partir da sua vivência, e justamente o filosófico, dentro dessa questão mais a metafísica, dos questionamentos, porém, a ciência se faz com boas perguntas, né? Uma boa pergunta te leva a um bom trabalho. Quando vocês forem fazer um TCC, um mestrado ou o seu doutorado, vocês vão perceber que tudo está na pergunta, né? Como que você faz essa pergunta e como você vai responder a pergunta que ali você levantou ou elaborou. Então, Piaget e Vygotsky, assim como Freud e o Vallon, né? Mas vão ser considerados gênios pelo fato de dar existência, né, àqueles que precisavam ter existência. O Vygotsky, ele vai nascer, né, os dois nascem em contextos políticos totalmente diferenciados. O Vygotsky vai ser proibido, vai ter uma censura. Lembre-se que, em 1917, a gente tem o que chamamos de Revolução Russa, tá?
e Vygotsky ele vem com uma abordagem marxista, e ali, então, o seu livro era proibido, né? Não poderia, ali, de certa forma, publicar os seus livros, não poderia, de certa forma, trazer esse conhecimento. A obra do Vygotsky vai ser produzida só em 1956, né? Bem pós a morte dele. Ao Brasil, olha que coisa, né? Vai chegar só em 1984, então teremos contato com a obra do Vygotsky justamente em 84, com um livro chamado A Formação Social da Mente, e o Vygotsky, então, ele passa por um processo bem difícil, num país onde a cultura não era muito bem vista, no sentido de criar um ser pensante, e o Vygotsky era um ser pensante. Piaget, né, já vem de uma outra vertente, e o Piaget ele já nasce vem de uma família também que tem ali, de certa forma, condições financeiras, e ele também está num país onde ele, de certa forma, politicamente não era tão estável, né? Não tinha essas estabilidades como tinha ali, no caso, a Rússia, que passava por uma revolução. E quando falamos a palavra revolução, parece que é uma coisa boa, mas nenhuma revolução todo mundo sofre, porque existe uma mudança drástica ali completa. O Piaget vai publicar diversos livros, a obra Linguagem e Pensamento da Criança, que vai ser publicada em 23, né? Teve a sua importância, porque o Vygotsky vai ler esse livro, apesar de ter alguma divergência, mas ele vai falar, olha, isso aqui é importantíssimo, porque, de certa forma, o Piaget ele traz algo que a ciência deixa, que a psicologia não estava trabalhando, né? Piaget responde às críticas que o Vygotsky vai fazer, tanto que o Vygotsky vai produzir o livro falando sobre, pontuando algumas obras do Piaget, que é bem interessante, né? Fala, olha, Piaget, não é bem por aqui, é por aqui. Ali ele vai traçando um diálogo com a obra. Somente 25 anos pós a publicação, e que poderia ter discutido, né, sobre os apontamentos ali citados, o Piaget, né, que era amigo de Luria, que era amigo de Vygotsky, acaba colocando ali, trazendo as informações sobre as divergências que existiam. E tem um artigo bem interessante onde o Piaget ele fala isso. Numa palestra, ele é questionado e fala, olha, por que você não responde ou não respondeu às críticas de Vygotsky? E o Piaget fala assim, olha, era um gênio, que pena que eu não o conhecia, né? Que pena que eu descobri muito tarde as obras dele, porque senão poderíamos ter produzido muito mais para a ciência. Então, não existia essa questão desse ego, de inflar, o meu é melhor do que o seu, eu sou melhor do que você. Não, pelo contrário. O que existia era uma questão de contribuição. Realmente, eu poderia ter pensado dessa forma, né? E então o Piaget não consegue ter esse contato, mas o Vygotsky traz ali alguns apontamentos e quem ganha com isso é só a ciência. Então, mesmo com as divergências, né, não existia competição entre eles. Eles não competiam, eles não traziam essa ideia que existia um grande respeito de dois grandes teóricos que, de certa forma, vão trazer para este mundo algo ousado, né, algo incomum. Geralmente, eu gosto muito de trazer a base histórica primeiro dos autores, até para vocês entenderem quais as fontes que eles beberam, né, de onde eles beberam e por que vieram com essas ideias e assim acabou, de certa forma, vindo para uma sociedade como a nossa ou para a ciência, e hoje discutimos ainda esses dois teóricos. Vamos discutir por um bom tempo, porque estão bem à frente do tempo deles. Onde você vai, nas escolas principalmente, você ouve a teoria de Piaget e um pouco do Vygotsky, mas se escuta muito dessa teoria socio-interacionista, interacionista, cognitivista, que esses grandes acabam criando, trazendo nessas relações. E por que é usado na educação? Porque eles vão trabalhar o processo de ensino e a aprendizagem, eles vão trabalhar o processo dessas relações. Olha que legal! A base familiar de ambos era intelectualizada. A família do Piaget era uma família de intelectuais, a do Vygotsky também, só que o Vygotsky estuda em casa, né? Mas eram leitores. Então, isso vai servir de base para eles. E uma outra coisa interessante que na ciência a gente discute muito na nossa produção
E quando você escreve de você, por você, para você, então é algo seu ali. Então, você é seu. Quando você for fazer um TCC, você tem que fazer algo que te dê tesão, que você goste. Fala, caramba, eu quero saber sobre isso, né? Então, você vai ali e vai desenvolver seu trabalho. E quando você olha, geralmente está associado a algo que você passou, passa, algo nesse sentido. Então, é bem interessante isso, né? Que acaba dando essa base. Então, a base familiar é importante. Se você tiver pessoas que acabam lendo, discutindo, quando o pai e a mãe vão contar historinhas, quando o pai e a mãe dá liberdade para essa criança, quando o pai e a mãe, ou quem está ali, né, os cuidadores, são leitores, eles acabam entrando também nessa relação, porque a criança aprende por aquilo que eles veem, não por aquilo que aquilo que vocês falam, né? Você pode falar, mas se você agir de forma diferente, eles vão seguir esse seu comportamento. Então, todo esse desenvolvimento biopsicossocial desses dois teóricos tem como base o meio onde eles nasceram. E tanto o Freud já vai, né, fala isso, falamos na semana passada, o Piaget e Vygotsky também vem nessa base, até porque não é nada novo, né? O próprio Aristóteles, em 300 de Cristo, já trazia essas questões. Então, o meio é muito importante. Ah, professor, então quer dizer que o meio nos forma? Sim, né? No sábado tivemos lá uma discussão bem interessante para quem participou, eu pelo menos adorei, e ali falamos sobre o Coringa e a minha fala foi uma fala dentro de uma fala mais da história, da sociologia ou filosofia, apesar que depois eu provoco trazer do Batman, que não tinha nada a ver com a ideia, né? Batman e Superman, no olhar de Nietzsche, olha que loucura, né? Muito louco. A Natália conduziu muito bem, foi uma coisa muito legal e ali eu acabo trazendo e ali se percebe, né? Tudo bem que o Coringa tinha ali uma patologia, mas percebe-se que o meio onde ele estava inserido também ajuda ele a acionar esse gatilho, né? Para que ele possa de certa forma ter rompido aí com esse ego ou não dentro dessas relações, mas o meio fez com que ele viesse a agir daquela forma. E isso também é uma discussão do próprio Aristóteles, que diz que você é o meio, porque é você que forma a sociedade. Ao mesmo tempo, você tem o Hegel, que vai falar que não, você é o fim, que você é um produto dessa sociedade. Aí você volta lá para o Jean-Jacques Rousseau, dizendo que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, então você também é um produto. Volta para o Maquiavel, ele diz que o homem é mau por natureza, e às vezes, quando necessário, ele atua de bom coração, né? Ou você volta para o Thomas Hobbes, adoro esse autor, né? Ainda mais o livro chamado Leviatã, ele diz que o homem é lobo do homem, e é claro que ele não pega isso, né? Ele que cria esse discurso, isso vem de uma peça teatral, ele acaba reproduzindo, e aí você vai entender esse ser humano, como ele vive dentro desse meio. E quando eu falo em uma sociedade melhor, estou falando em criar uma base familiar melhor. Uma base familiar melhor, eu vou ter uma sociedade que vai corresponder. Então, aquela ideia de falar que a criança é o futuro não deixa de ser uma verdade, mas é uma baita de uma covardia, porque você está dizendo indiretamente que eu não preciso fazer nada, porque eu espero que essa criança, quando ela cresça ou venha a crescer, ela possa fazer algo diferente. Não, a mudança é agora, a mudança é nesse momento. Se você mudar seu comportamento, se você mudar a forma de pensar, se muda o seu comportamento, e segundo Vygotsky, você é o agente transformador da sua história, a sua história sendo modificada, modifica-se também a história daquele que está próximo a você. Bem, é só você perceber, para quem faz psicoterapia, quando muda o comportamento, quem está à volta ou em volta também muda o seu comportamento. Bem, então, você percebe que esse mundo social que é apresentado, porque a criança vem em branco, segundo John Locke, né? E vem mesmo, e é o mundo que você vai apresentar a ele. Quando eu trabalho psicologia educacional escolar, eu gosto muito do livro da Mizukami, onde eu trabalho as abordagens de ensino, e a Mizukami, quando ela traz a teoria, o método tradicional, né, que é esse método onde a criança não sabe nada, o adulto sabe tudo, né? Eles vêm com esse olhar também, que é esse olhar da criança que nada sabe, mas também não dá para essa criança o protagonismo do aprender, né? Como veremos aqui, os jogos, a autonomia, tudo isso faz parte de uma criança. Eu preciso dar isso a ela,
e que muitos adultos fazem é cobrar da criança o que não foi dado, né? E o adulto, quando uma criança chora, fica desesperado. Não, ela precisa chorar. Vocês vão ver isso em Valon, que o Valon diz que a criança precisa aprender a lidar com as suas emoções. Então, quando o adulto fala, fica quieto, cala a boca, para de chorar ou algo parecido, está fazendo mal para essa criança porque ela deixa de se conhecer, deixa de ter esse contato. Então, esse processo de desenvolvimento humano, ele é muito importante, né? Então, o meio onde estou inserido, ele vai sim me informar. É claro que, segundo Lacan, você é aquilo que você determina, e se você tiver condições de lutar contra isso, os insights, falar, não, eu não quero seguir isso, sim, você pode chegar onde você deseja. Mas como que eu vou ter um comparativo, sendo que eu não tenho a outra ponta, né, para comparar? O que eu tenho é só aquilo. Então, é um mundo a ser descoberto, né? Então, ele vai dizer que todo esse movimento cultural, linguagem, valores, usos, costumes ou comportamento vem de uma estrutura justamente familiar, porque, segundo Aristóteles, o primeiro grupo social que você tem é a sua família, e é ali que ela vai aprender toda essa ação do ensinar e aprender. É ali que ela vai conseguir lidar com essas relações, lidar com esses meios. Então, preciso ter uma base. Precisamos criar hoje, talvez, escola para pais, né? Talvez. Até porque eu preciso ter uma sociedade mais equilibrada. O que buscamos aqui é o equilíbrio. Uma outra coisa interessante é que não existe pai perfeito, mãe perfeita, mas existem aqueles que tentam fazer o melhor com aquilo que eles têm, né, para essas crianças. O Aristóteles vai, então, trazer que todo o processo de educação de uma cidade passa pela família, né? Ele precisa da família, que é o primeiro grupo social, então a família é a base. Professor, mas ele é adotado. Sim, a palavra família vem de grupos, né? De términos de grupos, e o grupo onde estou inserido é uma família. A própria Bíblia diz que ama o amigo, e no dia da angústia nascerá o irmão, que um amigo é mais do que um irmão, porque eu escolho, né? Então, a palavra família, ela não está vinculada diretamente ao grupo sanguíneo, mas ela está vinculada ao grupo que eu quero fazer parte, ao grupo que eu quero conviver. Às vezes, você conhece alguém, e esse alguém, você se identifica tanto, que gosta não, mas tem ali uma consideração como se fosse da sua família. Não é à toa que você chama um amigo de irmão, um amigo de pai ou de mãe, porque você tem essa relação. É lógico que o Freud vai explicar isso de uma outra forma, mas é a primeira influência da criança, o primeiro contato com o grupo social que essa criança vai ter é a família. Então, eu preciso, de certa forma, dar para essa criança, né, essa base familiar, esse entendimento, essa compreensão, e eu preciso, então, ter essa relação. Existe uma família desestruturada? Não, não existe família desestruturada. Toda família tem sua estrutura. Então, se de uma forma simples você diz que a família do seu vizinho é desestruturada, você não entendeu, então, o que é uma estrutura, né? E o fato de você falar que a família dele é desestruturada, você está dizendo que a sua é certa. E não é, né? Porque você tem ali uma série de culturas, de olhares, de valores, percepções. Então, eu preciso, nessa sociedade, que é a sua relação com o outro, seu parceiro ou parceira, tentar criar essa criança de uma forma mais adequada, dentro dos valores daquilo que você acredita ou que tem que ser compreendido. Até porque, se você protege muito, quando ele vai para a sociedade, ele é engolido. Se você solta muito, ele vai se sentir também aí rejeitado. Então, equilíbrio. O que buscamos é o que chamamos de equilíbrio. Então, tanto para Vygotsky como para o Piaget, a família vai ser a base, né, de pesquisas, de entendimento, de leituras. Então, tudo parte dele, né? Então, aqui eu vou procurar entender como que esse ser humano desenvolve a partir daquilo que eu tenho. Então, a influência familiar, ela está ali, né? Não tem como. Não é à toa que você, quando você acaba buscando pessoas que têm algo em comum, às vezes, com a sua família, até por identificação, para que você possa fazer parte de um grupo. Bem, essa influência familiar, né, vai fazer com que Vygotsky vai estudar ou ter alguns conhecimentos de âmbito familiar,
vai ter várias informações. Então, desde cedo ele estudou alemão, latim, hebraico, francês e inglês. E esse aprendizado vai permitir que Vygotsky tenha um conhecimento diferente quanto ao mundo, né? Ele não precisou sair, porque ele não saiu da Rússia, mas ele sai da Rússia, né? Como assim? Pela leitura, né? Às vezes eu não preciso ir fisicamente para um local, né? Pegar, fazer toda essa questão do translado. Um livro me leva a qualquer lugar. Aí eu volto para René Descartes, penso, logo existo. E o pensamento, segundo a Marilena Chauí, é o único meio que você tem para fazer suas viagens e tira você de qualquer lugar ou qualquer situação, sem você precisar sair fisicamente dali. Então, o Vygotsky e o Piaget tinham algo em comum: amor pelo conhecimento, amavam o conhecimento, né? Então, o fato de a leitura, ela nos faz isso. E aí você consegue criar. E a imaginação, ela é importantíssima também para essa questão do desenvolvimento. Então, os dois autores vão estudar a importância do meio como formação do movimento humano e eles vão ser considerados interacionistas e cognitivistas, né? Justamente tem interação do meio e esse processo de ensino e aprendizagem. Eu estou fazendo um comparativo de início e daqui a pouco eu entro já nos dois autores, discutindo eles separadamente. Porque o Vallon também se compara a Vygotsky, a gente vai ver isso. O Piaget e Vygotsky foram professores universitários, né? O Piaget vai se destacar como professor de filosofia, fica na função durante 4 anos, né? De 25 a 29. Lecionou também disciplinas como psicologia e sociologia. E lembre-se que a base dele é biologia, né? Isso prova que o conhecimento não tem barreiras. Essas fronteiras que colocamos no conhecimento, ela é justamente uma questão positivista, que a partir do positivismo do filósofo Augusto Comte, criou-se a ideia da superespecialização, tanto que alguns autores, como Edgar Morin, Hilton Piaget, ele é brasileiro, não posso esquecer o nome dele, Hilton Piaget, eles vão trazer críticas sobre essas questões da superespecialização, que é o fato de dividir, e às vezes não chegar ao todo. E quando eu falo do ser humano, eu falo do todo. Então, a ciência, ela tem o seu diálogo, ela se comunica. A psicologia, ela é da área de humanas, mas está sempre dialogando com a saúde. Tanto que alguns cursos, ela está na grade de humanas, na outra na grade de saúde, porque ela é uma ciência que consegue dialogar com qualquer outra ciência, tanto de exatas, como de humanos, como de saúde, sem problema nenhum. Então, em 17, o Vygotsky ele vai passar aí pela Revolução Russa. Em 22, ele vai escrever várias críticas. E tem um livro dele que ele fala sobre arte, cara, é muito legal, do Vygotsky, um livro muito bacana. Ele vai explicar a importância da arte, né, para o desenvolvimento humano. Ele também vai, né, lecionar, fazer várias palestras, né, com temas ligados à literatura. Ele vai direcionar-se diretamente à questão da pedagogia. Em 22, ele vai publicar um estudo sobre os métodos de ensino nas escolas secundárias. Então, ele fala, olha, precisa entender isso aqui, vai trabalhar com a questão de artes, né, educação, cria uma revista literária e laboratório de psicologia que ele cria junto com Luria e outros autores. Já, olha só que interessante, já, né, no século XX, lá no início do século XX, já estão trabalhando, treinando os professores, até para ministrar as aulas. No Brasil, você vai ter, quem estudou História da Educação, você vai perceber que o Brasil começa a ter aí um ensino mais profissional, né, pós-Vargas, aí começa, aí pós-década de 90, o ensino fica mais profissionalizado, né, no Brasil, o docente mais como profissional. Bem, aí chega nesse grande autor, Piaget, que nasce em 9/8 de 1896, percebe que ele nasce nos melhores meses, né, o melhor mês que tem, que é o mês de agosto. Lógico, é uma brincadeira, né? Esse mês é o mês que eu nasci, é claro, né? Não precisava nem contar a piada, ficou sem graça isso. Bem, então, 9/8 de 1896, e ele vai morrer em 19/9 de 1980.
né? Quando o Piaget morre, eu completei 1 ano. Então, assim, sou bem contemporâneo a ele, olha que coisa, né? Então, o Piaget, ele nasce 9 de agosto, em uma cidade da Suíça, conhecido como Neuchâtel, faleceu em 16 de setembro, em Genebra, filho de Arthur Piaget, professor, doutor de língua. Então, veja que era um pai totalmente intelectualizado em literatura medieval, de Rebecca Suzanne, né, sua mãe, uma das primeiras socialistas suíças, olha que legal. Aos 10 anos de idade, ele escreve seu primeiro trabalho científico. O cara consegue publicar, aos 10 anos de idade, um artigo, né? Isso já mostra como ele era diferente. Hoje, eu tenho certeza que tem pessoas aqui na nossa sala que não publicaram o artigo aos 40. Eu não tenho nada demais, tá? Não é pecado, não é proibido, tá tudo bem, não fiquem angustiados por isso, tá? Tá tudo bem. Mas ele, com 10 anos, estava fazendo isso. Pega uma criança de 10 anos hoje, no Brasil, e você vai falar, entendi, né? Então, isso prova que o meio que ele estava inserido foi o meio que proporcionou a ele essa ideia mais intelectualizada e o amor pelo conhecimento. Então, com 10 anos, ele vai fazer a publicação, né? Vai escrever os feitos do trabalho, um voluntário de ciências naturais, né? E é uma área que ele mais gostava, que era justamente a questão da zoologia. Precocemente, ele vai desenvolver alguns estudos sobre os moluscos, publicou diversos artigos a respeito do assunto. Na adolescência, iniciou sua leitura na área de filosofia, né? Em específico das obras de R. Bergson. Quem estudou história da psicologia vê que o Bergson é importantíssimo para o desenvolvimento e vai influenciar a base dele, discutindo o tema lógica e religião, e é um tema que algumas universidades estão abrindo. Você tem universidades federais discutindo religião e psicologia, né? Então, é muito interessante, porque religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra. Então, precisamos separar e vai justamente buscar aí essa questão da epistemologia, buscar compreender essas relações. É conhecido como extraordinário, gênio, excepcional, psicólogo, porque ele faz ali né? Ele vai fazer, além de fazer psicologia, ele vai ter encontro com as ideias freudianas, com as ideias da psicanálise, vai estudar isso. Aos 10 anos, além de publicar precocemente, ele constrói algumas teorias, né? E entendendo o homem como um todo. Então, ele vai compreender que não dava para separar esse ser humano por partes, esse homem por parte, né? Eu não consigo estudar só o dedo dele. Hoje tem especialistas, né? Tem um médico, ele faz medicina durante 6 anos, lógico, é médico, né? Medicina durante 6 anos, faz a sua residência e aí ele vira especialista de dedo, né? É isso. Ou especialista de joelho. O cara estuda todo para chegar e falar, não, vou trabalhar só isso daqui. É uma crítica? É uma crítica, porque às vezes você vai pôr no tornozelo e não vai te atender. Eu quebrei o dedinho, né? Eu estava praticando jiu-jitsu, e aí fiz um movimento e quebrei o dedinho do pé. E eu lembro que quando eu fui né? Fui para casa, tal, não senti nada, com o corpo quente. No outro dia estava roxo, bem. Aí fui ao médico e aí ele falou, vamos tirar o raio-x. Ele falou, antes disso, eu tentar colocar no lugar. Ele nem tinha visto. Aí ele pegou o dedo, puxou, doeu pra caramba, né? Aí fui, tirei raio-x. Falou, cara, tá torto. Vamos tentar de novo. Aí eu já comecei a suar frio. Ai, Jesus, vai mexer de novo no meu dedo. E aí, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso. Ele falou assim, olha, daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, está trocando plantão, vai chegar aqui uma médica especialista em pé, em dedo. Oi? Ela é especialista. Quer passar com ela? Já estou aqui. E aí ela pega uma caneta Bic, né? Pede para eu deitar, aí ela pega a Bic, põe entre os dedos e puxa. Aí ela fecha assim, né? Faz lá o curativo, tirou outro raio-x, ela falou, olha, o seu dedo, o osso para colar tem que estar de 75% próximo. Não vai explicar a parte técnica, mas uma especialista, né? Então, assim, quando a gente discute sobre isso, é importante, eu preciso ter uma especialidade, mas eu preciso entender o todo. E aqui
esses autores já vão entendendo isso, né? Precisa entender essa relação, como que funciona esse todo. Então, o Piaget, ele vai, de certa forma, trazer todo esse conhecimento. Veja que, em 18, ele vai se doutorar com uma tese sobre os moluscos. Então, veja que ele já demonstra esse conhecimento, acaba se doutorando cedo, ele vai entender os mecanismos do equilíbrio orgânico. E por que eu estou falando disso? Porque é a base que ele vai trazer justamente para entender como o ser humano adquire o conhecimento, né? Porque aí ele vai revelar essas ações como processo da formação do pensamento, que vai depender de uma base lógica, né? Ele vai reunir, vai trazer, vai buscar algumas soluções, né? Justamente para conhecer esse humano. Quem é esse humano? E ele estava no processo, no momento que não era dada essa existência, essa importância, né, para esse ser. Bem, ele vai para Zurique, vai estudar psicologia, e, influenciado por uma fala da psicanálise freudiana, tanto que o livro dele sobre os símbolos e os jogos, ele tem um capítulo que ele vai falar só sobre o inconsciente, o pensamento simbólico, que ele vai chamar de inconsciente. Ele vai trazer justamente isso, né? Ele vai descrever a respeito do sonho, do simbolismo, ele vai falar dessa teoria de Freud, e ainda em Zurique vai trabalhar com a psicologia experimental, né? E vai trazer aí muitas contribuições. Porque ele não era a favor dos testes, né? O Piaget dizia que os testes eram coisas, não dava aquilo. E veja que a psicologia, por um certo tempo, virou a psicologia dos testes. Você estudava para aplicar testes, né? E como se o teste fosse, de certa forma, capaz de falar quem você é. O teste não, ele só fala daquele momento, daquela situação e daquilo que você quer pesquisar. O teste não viu e nunca vai ver esse todo, né? E aí ele vai buscar, a partir dos experimentos, das comprovações, né? Ele vai falar assim, olha, para eu compreender o pensamento da criança, eu preciso desviar a atenção dela, trazer ela, preciso compreender, trazer uma qualidade de resposta, preciso ver como que ela consegue entender isso. E aí ele vai trabalhar com um método chamado método clínico, que veremos daqui a pouco. Então, existia ali no século XIX duas correntes da psicologia, né? E que desses teóricos, de certa forma, eles não vão trabalhar o que o Piaget estava tentando trazer, que nesse momento era a formação do pensamento e da linguagem, mas também como que a criança aprendia. E o Piaget, ele vai vir com uma base teórica, e veja que ele era um autor que lia, então ele tinha uma base filosófica, tinha uma base da biologia, da psicologia, né? Porque ele vai entender que, assim como o John Locke, né, o empirista, que as pessoas acabam aprendendo, se desenvolvendo a partir das sensações. E uma crítica que vai existir é porque a psicologia, naquele momento, não estava realmente dando atenção a essa abordagem das sensações, percepções. Não estava, né? Não estava. E aí ele fala, não, deixa eu entender isso daqui melhor para compreender essas relações, né? E, do outro lado, você tinha outros grandes teóricos, Descartes, Kant, que vão trabalhar a questão da consciência abstrata. Então, veja que o Descartes ele acaba sendo o pai da ciência moderna, porque ele vem justamente com a ideia de duvidar, né? Não só por isso, mas ele diz, olha, penso, logo existo, porém eu preciso duvidar de tudo, porque a única coisa que é certa é que quando eu fecho os olhos, meu pensamento é só ele que existe. Então, eu posso estar aqui imaginando que estou falando com vocês, mas, de repente, vocês não estão aqui, vocês acabam sendo uma ficção, uma invenção, né? Estou aqui sonhando, de repente eu vou acordar daqui a pouco. Bem, né? Então, ele traz esses questionamentos, ele passa a trazer essa relação. E o Descartes é uma coisa interessante, que ele teve uma base familiar também meio complicada, porque ele é o pai que acaba ajudando essa criação, porque quem cria realmente é a igreja. O pai coloca no colégio interno, ele vai ter todo esse olhar, e o que é apaixonante de Descartes é que ele fala assim,
olha, eu vou deixar de lá, Descartes vai romper com essa igreja no sentido de vou para a Holanda, ele era francês, vou para a Holanda, porque eu preciso me distanciar daquilo que eu conheci para dar oportunidade ao novo. Olha que coisa, né? Ele fala, eu preciso ter o novo. Tudo bem, que era um cara que acordava meio-dia, tinha dinheiro, ele foi trabalhar no exército da holandês, ele era espadachim, né? Então, ele tinha tempo aí para poder fazer seus estudos. O Kant vai trazer essa questão um alemão, e vai trazer essa questão também da ciência, do psiquismo, né, do entender, da discussão, da compreensão. Eu preciso, então, compreender o que é a consciência. E, assim, são dois grandes teóricos que vão contribuir muito para essa questão do desenvolvimento e da ciência, e são esses teóricos que eles vão beber da fonte. Bem, então, Piaget entende toda essa relação e fala, olha, temos aqui um problema. Qual que é o problema? Um método. Eu preciso criar um método. E assim como Freud tinha um método clínico, né? Piaget também traz um método clínico para entender a criança. Professor, mas isso é importante? Importantíssimo, né? Piaget cria um método para entender o objeto de pesquisa dele. Ele vai esclarecer isso. Veja, o Piaget traz essa ideia do método, e o interessante é que ela deixa a criança falar livremente. Para quem trabalha com o lúdico, né, sabe como funciona. A criança vai ter suas tendências espontâneas, né? E ele não vai tentar induzir a criança a responder aquilo que ele quer, que ele deseja, né? Então, vai existir todo um respeito a essa ideia de como a criança pensa. Então, a partir das observações, ele vai oferecer justamente o material, que é o método clínico, que vai tratar isso de uma forma detalhada, a partir de perguntas, né? A partir dos interesses dessa criança, para ele entender como se forma o pensamento. Qual que é a diferença? Existia uma questão de testes fechado, e aí então eu dava os testes, ainda mais teste de QI, né? Virou festa. E o Piaget era contra isso. E concordo com o Piaget, quem sou eu para discordar dele, mas ele está corretíssimo. O Gardner, nas inteligências múltiplas, vai dizer ou afirmar que inteligência é o ato de resolver problemas. Inteligência não é aquele que tem vários diplomas, não é aquele que tira 10 em tudo. Porque, de repente, eu faço uma graduação, cara, eu tiro 10 em tudo, tirei 10 em tudo. E aí eu não consigo executar no meu trabalho. Isso não é inteligência. Inteligência é conseguir resolver os problemas do dia a dia. Inteligência é conseguir resolver as situações quando elas surgem, né? Inteligência é conseguir, de certa forma, compreender o que está acontecendo. No entanto, você tem aí executivos que eles são inteligentes, porque não tem uma formação, né? Não tem lá nem um ensino, às vezes, fundamental ou médio, e o cara sabe ganhar dinheiro, o cara sabe resolver problemas. Isso é uma inteligência, né? Então, eu preciso entender que eu preciso, de certa forma, entender que inteligência não está ligado à quantidade ou de conhecimento, ou conteúdo, ou diplomas. Eu posso ter 30 diplomas e, de repente, não ser bem-sucedido na minha área, porque eu não consigo ali utilizar isso a meu favor, por não ter o que chamamos de inteligência. E o Piaget já vai contra essa relação. Ele fala, olha, inteligência aqui é justamente o ato de resolver esses problemas. E eu preciso entender, então, o que é essa inteligência, tirando dessa ideia de testes, unicamente testes. Eu permito que a pessoa fale, né? Não fica uma livre associação freudiana, até porque eu faço questionamentos e vou interagir com essa criança, mas eu deixo ela de forma espontânea e para compreender justamente essas relações, né? Entender esse processo de conhecimento, né? Como que essa criança ele vai entender como que ela vai se desenvolver a partir desse conteúdo, a partir dessas características, né? A partir dessas situações, porque ela vai ter aí o meio como uma forma de mostrar. E aí o Piaget, então, vai trazer os estágios, né? As fases, que é uma forma de estudar melhor essa criança, para entender essas relações, né? Entender
justamente esse processo, né? Então, eu preciso entender esse processo, entender essas relações. O Freud também separa em fases, o Vygotsky vai trabalhar isso, e o Vallon, né, não vai ser diferente, vai trazer também essas fases como sendo um meio de conhecimento, um meio para estudar. Então, o desenvolvimento humano vai trazer essas relações de estudo para compreender melhor esse sujeito, né, compreender melhor e poder, assim, estudar melhor, ou estudá-los, né? Eu tenho aqui uma fase. É claro que todos esses teóricos, eles usam sempre uma fala chamada de aproximadamente, né? É isso, né? Eu não estou dizendo que você vai... eu estou dizendo que, por exemplo, 2 anos ele vai entrar numa nova fase. Não, aproximadamente nessa fase, porque ele pode, né, ser tardio ou antecipar, mas é próximo àquela relação que serve como uma referência. Então, durante o processo de vida, a organização dos significantes, e veja que Lacan e o Piaget, ele também vai recorrer a uma questão da linguística, né? O Piaget recorre à linguística justamente para entender como o ser humano aprende. E aí tem uma coisa interessante do Foucault, também psicólogo, né? Ele é conhecido muito mais como as bases filosóficas, mas ele diz que as palavras não cabem tudo o que eu quero me expressar. Então, eu não tenho como voltar para Lacan, porque ele diz que eu preciso me fazer entendido. E, às vezes, o seu A não quer dizer... eu não vou entender como um A, né? Até porque eu sei o que você fala, mas você não sabe o que eu escuto, porque você não sabe o conteúdo que eu tenho. Então, nem que eu desenhe, eu preciso me fazer entendido. Só que se falar em desenhar aqui no Brasil, você vai achar que a pessoa está te ofendendo. Nossa, que grossa, ferradura nova, que está me ofendendo. E não é uma ofensa. Não é uma ofensa, né? Não é uma ofensa. Ele vai simplesmente falar, olha, eu quero me fazer entendido. Deixa eu me fazer entendido. Então, esse processo, ele vai organizar justamente os significados, fazer a questão da significação e vai entender os estágios do desenvolvimento. Então, cada estágio, segundo o Piaget, vai recorrer a uma estrutura cognitiva, né, de diversas interações com o meio, né, que vão esclarecer justamente essas ideias do modelo do Piaget, que durante esse processo do desenvolvimento, ele vai passar por diversas fases de aprendizagem, que é o esquema, a adaptação, a assimilação, a acomodação e a equilibração, termo tomado da biologia pela teoria de Piaget, segundo Ellen. Então, veja, ele traz algo da biologia e fala, deixa eu entender esse ser humano. Então, ele aprende a partir de um esquema, de uma adaptação, de uma assimilação, de uma acomodação, e vai, por último, aí, trazer um equilíbrio. Então, o que seria todo esse processo, né? A adaptação vai envolver a assimilação e a acomodação, né? Então, a adaptação vai trazer assimilação e acomodação. É uma relação que não dá para separar, porque isso vai permitir que esse homem ele vá entendendo todo esse processo, compreendendo essas estruturas, a parte do organismo e trazendo para um certo conhecimento, né? Então, o que seriam esses esquemas que ele coloca aí dentro desse processo? É o termo usado em alguns contextos, né, que vai ter aí alguns sinônimos totalmente ligados à expressão da categoria mental, que são ações mentais, né? Ele diz, então, que esses esquemas vão parte dessa questão, né, sendo física ou sensoriais, mas ele acaba ali criando algumas relações. Então, afirma que a ação de pegar e olhar uma bola usa um esquema para pegar. Segurar e olhar o objeto também é um esquema. A mente acaba criando, então, um esquema, uma forma, um meio de ter ali acesso, a entender, a compreender aquela relação ou aquele objeto. Então, esses esquemas também são figurativos, elas vêm mais para as representações mentais, né, dos objetos. Então, desses estados, vai trazer a questão das semelhanças, né, dessas aproximações.
Mas já esses esquemas, dentro de um pensamento operativo, já faz com que as crianças venham entender a lógica, né? Diferenciando esses objetos, vai desenvolver a percepção. Por exemplo, que o poodle é um cão, né? E cães são mamíferos, são animais. Então, ele vai entender a partir desses esquemas, né? Que o indivíduo ele passa a diferenciar o que é uma coisa da outra. Então, a criança ela entende o cão como qualquer mamífero com pelos, né? Então, cão, aí, um mamífero. Então, portanto, a adaptação dessas organizações, né, vai você encaixar dentro desses esquemas. Então, é justamente o desafio, né, que esse meio vai estar dando. Porque, até para entender essa questão dos esquemas, ele vai trazer ou trabalhar novamente com 3 subprocessos. Aí voltamos lá, que é a adaptação, a assimilação, que seria a adaptação, que vai entrar a assimilação, a acomodação e equilibração. Não é à toa que o conhecimento nos traz dor, né? Sente desequilíbrio e tudo que é novo me assusta. Então, o novo, você já fica já meio impactado, fala, ai, caramba, o que está acontecendo? Eu não sabia disso, é um novo conhecimento, é uma nova forma. Então, preciso tomar esses cuidados e compreender essas relações. A assimilação, ela tem a função de absorver qualquer tipo de evento e torná-lo parte do esquema. Então, assimilar, entender o que está acontecendo, é justamente para entrar no esquema justamente das minhas ações. Então, quando uma criança vai manusear uma bola de vidro, ela vai conseguir também manusear uma bola de borracha, independente do material da bola. Ela sabe que é bola e bola serve para aquilo, né? Vai rodar, vai rolar. Então, a criança, ela assimilou, ó, ela conseguiu assimilar o manuseio da bola. Então, ela já sabe utilizar essa bola. Então, independente do material da fabricação, plástico, vidro, borracha, pano, ela já sabe brincar com a bola rola. Ela vai colocar a bola, então, para rolar. Então, a assimilação é justamente esse processo de informação seletiva, que vai assimilar, né? É um processo ativo, que a gente trabalha isso muito em sala de aula. Então, por exemplo, a criança escuta um professor lecionando, mas mesmo que tente anotar todo o seu material, ou guardar em sua memória, assimila apenas o pensamento que pode associar algum conceito ou modelo que já construiu anteriormente. Então, quando você está em sala de aula com a criança, mesmo ela preocupada em fazer as anotações, né? E aí tem uma coisa interessante que o Myers vai trazer, que essa ideia do ser humano prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ela não consegue, né? Ela presta atenção em uma coisa. Se eu estou aqui falando com você e estou com um pensamento em outro lugar, tanto que eu parei de tentar entrar no Teams pelo computador, não está entrando. Se eu entrar aqui, eu vou me perder, né? E também não tem aquela ideia, porque é homem, mulher consegue. Não sei se mulher consegue fazer tudo bem certinho. Alguma coisa vai dar errado. Então, não dá para prestar atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo, até porque isso vai te causar uma ansiedade. E aí você vai fazer parte de uma estatística que tem no Brasil desde 2019, que é justamente um país de ansiosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que quer fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá, é uma coisa por vez, vai devagar, né? Vamos curtir, degustar, sentir aquilo, né? Viver aquilo. Não dá para você assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Quem consegue, parabéns, mas ou faz uma coisa bem feita ou faz outra. E aí o ser humano, o homem, o adulto, já vai criando isso na criança, né? Ah, não, eu estou assistindo, mamãe, para de assistir. Não, você consegue. Não, não consegue. Vamos lá, uma coisa por vez, né? Até porque isso vai gerar uma ansiedade gigante. E aí você vai ter um transtorno de ansiedade, vai ser medicado e vai entrar na estatística. O Brasil, segundo o OMS, em 2019, tinha 19 milhões de brasileiros. 19 milhões, não é mil não, milhões, é gente pra caramba. Agora, depois da pandemia, eu duvido que esse número não triplicou, né? Ou duplicou, porque, gente... E outra, hein?
a Europa está fechando, a Alemanha está fechando, está voltando para o home office, a Oceania lá também está fechando, a Ásia está repensando, e o Brasil está aqui agindo de uma forma normal, como se fosse tudo normal, já vendendo aí os produtos para o carnaval, né? Teve o Jogo do Brasil, se não me engano, o ingresso estava 300, 600 reais mais barato, e a galera indo lá e está tudo bem, né? Assim, dá para esperar, percebe? Você já consegue trabalhar isso com a criança, uma coisa por vez, uma coisa calma, vai dar para fazer, vamos devagar, né? Então, você consegue fazer isso. Então, a assimilação vai trazer isso. A acomodação, ela complementa a assimilação, né? O que quer ela dizer isso? Ela vai acomodar. Então, a criança ela passa a organizar esse pensamento. Vai ter um pensamento muito mais organizado, né? Ela vai melhorar as habilidades, vai começar a mudar as estratégias, porque está ali já, conheci, aprendi, acomodou, está aqui, né? E esse acomodar não é do acomodado que utilizamos aí, tá certo? Então, nessa teoria, a acomodação é o segredo da mudança do desenvolvimento. Então, no momento que ela pega a bola de vidro e percebe que é escorregadia e compara com a bola de borracha, ó, acomodou. Então, o esquema de manuseio das duas bolas, ela já vai saber que a de vidro eu não posso jogar ao chão, ó, e a de borracha eu posso. E aí vai falar assim, mamãe, quebra? Quebra, né? Vai quebrar. Então, quando ela vem com o esquema, entende o que é bola, e ela sabe, independente do material, e acomoda o conhecimento, ela passa a diferenciar a bola de borracha da bola de vidro, ela já adquiriu o conhecimento, então ela já vai saber como lidar com essa relação, porque ela vai saber fazer o manuseio dessa bola. E isso tudo vai acontecer justamente porque ela vai ter aí a sua experiência, e é isso que forma o ser humano. São as experiências, o conhecimento empírico. Veja que o conhecimento empírico, ele não é científico, não é, mas ele se torna científico a partir daquele momento que eu pego esse conhecimento que eu tive, a experiência, e tento fazer dele ali, quero pesquisar, então crio um método a partir daquilo e vou estudar. Então, quando a criança tem essa experiência dos dois tipos de bola, com material, ela vai saber lidar com esses materiais, pronto, já teve ali um processo de assimilação e acomodação. Então, ela teve um esquema, ela já sabe para que serve a bola, ela sabe o que é uma bola, e sabe para que serve a bola, e sabe o material que ela vai utilizar. Então, mamãe, cai no chão, quebra? Quebra, filho. Cai no chão, quebra, filha. Quebra. Ah, então não pode jogar, né? E se você bobear, ela vai te ensinar. Se você jogar, ela vai falar assim, não pode jogar no chão, né? Não pode ir para o chão. Bem, então, dentro desse processo do esquema, da assimilação, né, e acomodação, você vai ter depois ali o que chamamos de equilibração, que é justamente um processo desse desenvolvimento intelectual, né? Então, por quê? A construção do equilíbrio entre a assimilação e a acomodação vai propiciar uma nova estrutura mental, montando ali novamente novos esquemas. Por quê? O processo de adaptação é chamado de equilibração. Ele tem a função de colocar equilíbrio nos outros dois processos de assimilação e acomodação. O que seria justamente essa ideia de criar, de entender essa relação, né? De saber lidar com essas mudanças cognitivas, de saber lidar com as novas informações, porque está aqui, ó, já está equilibrado, né? Assimilei, acomodei, equilibrou. Aí vem um novo conhecimento, aí desequilibra. Não é à toa que conhecer traz, sim, um pouco de dor. Bem, então, nessa teologia boa, na teoria de Piaget, você vai ter essa equilibração, que vai ser esse esforço constante de deixar ele estável, de certa forma, né? Porque quando a criança não consegue lidar com as novas informações, vivenciando, assim, um desequilíbrio, ela vai ter que aprender, de certa forma, com as novas experiências, a partir de uma estrutura cognitiva, a lidar com aquilo, porque vem a nova informação. Aí tem que passar pelo esquema, vou assimilar, vou acomodar, para trazer novamente essa equilibração,
Até porque ele vai tentar chegar mais próximo do confortável para ele. Ele precisa, então, porque é um novo conhecimento. Pega você adulto. O conhecimento não assusta? O novo não te deixa, às vezes, ansioso, inseguro? Você não tem seus medos? Porque é novo. E o adulto também passa por esse processo do conhecimento. Para quem está fazendo a graduação, até ontem, para eles tinha a ideia que uma coisa era certa, e o certo mudou. Então, o que era certo ontem não é mais hoje, então eu preciso trazer esse discurso e compreender essas relações, porque o ser humano ele sempre vai passar por essas relações, né? Então, quando você tem nessa teoria, né, você acaba passando por essa organização ou equilibração, porque a equilibração ela vai organizar esse conhecimento, é muito significativo isso, porque a criança ela vai introduzir dentro disso um novo estágio do seu desenvolvimento, né? Que o primeiro ocorre entre o ano entre, né, 1 ano e meio, 2 anos, com a inserção dos símbolos, a criança vai mudar a sua dinâmica de esquemas, vai entrar a questão as questões mais sensório-motores, né? Vai começar a entender o simbólico. Então, o simbólico é importantíssimo. Brinque, jogue, leia, desenhe, mostre para a criança o novo, leia com essa criança, né? Demonstre esses jogos, demonstre essa relação. O segundo vai ocorrer entre os 5 e 7 anos, quando a criança apresenta um novo conjunto de esquema operativo. E o terceiro, que a gente chama isso de uma separação da infância, né? Quando o Piaget separa a infância, o terceiro ocorre na adolescência, quando o sujeito já entende como pegar todas essas ideias e operar, né? Então, o Piaget vai separar em 3 fases a infância, primeira, segunda e terceira, a partir dessas relações, entendendo como, em cada momento, ele acaba adquirindo este conhecimento, né? Como que ele vai adquirir esse conhecimento? Bem, então, a partir daí, o Piaget ele vai criar, né, a partir dessa separação das infâncias, e a partir da ideia da equilibração, olha isso, ó, esquema, assimilação, acomodação, equilibração, ele vai trabalhar os 4 estágios do desenvolvimento segundo o Piaget, né, que quem já viu um pouco sobre ele acaba trazendo, e tem até os testes do Piaget, que é bem interessante também, a caixa, né, do Piaget, de testes, para entender se a criança está dentro ou não dessa relação, que ele vai dizer, então, né, que de 0 a 24 meses, ele vai chamar de sensório-motor, isso lá no Vallon vocês vão entender também, né? O estágio pré-operacional dos 24 meses, aproximadamente aos 6 anos de idade, estágio das operações concretas, que vai dos 6 anos aos 12 anos, e o estágio das operações formais, que vai da adolescência aí, né? E passa aí porque a criança, o adolescente, ele começa a trabalhar com a lógica e com as ideias mais abstratas. Percebe que a ideia que o Piaget traz não foi do nada. Ele estuda totalmente a questão da biologia, ele vai entender os esquemas, a assimilação, ele vai entender a questão da acomodação, equilibração, e a partir daí, então, eu quero entender como que essa criança aprende a partir dessas perspectivas, dessas relações. Eu fiquei preocupado agora, e eu acho que a gente vai ter que fazer um dia a mais, acho, mas deixa chegar um término para a gente discutir isso. Bem, então, o estágio sensório-motor é a formação dos esquemas motores, né? Que permite ao bebê se organizar mediante os estímulos ambientais e ter condições de resolver a maioria das situações que lhe forem apresentadas. A criança aqui, ela já não está verbalizando ainda, né? Ela está justamente nessa fase, ela é totalmente egóica, ela acha que tudo é ela, que a mãe pertence a ela, que tudo gira ao redor dela, e é uma verdade, né? Acaba tudo girando em torno da criança. A consciência ali de um egocentrismo, né? Ela começa a ter essa questão, lógico, que essa questão dessa formação da inteligência, onde ela começa a ser estimulada, lá para os 6 meses começa a engatear aproximadamente, aos 7, fica com o pescocinho durinho, você vai estimular essa criança. O que é estimular? Deixa ela no chão, forra lá o chão bonitinho com EVA, algo assim,
deixa ela andar, deixa ela se movimentar. Aqui ela não vai conseguir falar, não vai pedir, então ela vai chorar, ela vai tentar se comunicar de uma outra forma. E nessa idade começa a gatinhar terrível, porque quando você vira, ela está no teto, fala, como subiu aí, meu Deus? Ou pais que colocam crianças no berço, quando menos percebe, já está pulando o berço, né? Eles vão trazendo essas funções, essa fase mais sensório-motora, porque essa fase do desenvolver, do agir, ela vai entender, então, como sendo tudo uma continuidade dela, então ela tem todo esse processo, então o estágio sensório-motor de 0 a 24 meses. Nesse período, olha que legal, né? A criança recorre a uma organização mais psicológica básica, ela vai ter a percepção motora, ela vai ter uma questão intelectual, afetiva e social. Esse processo vai, de certa forma, fazer com que a criança passe a compreender seu corpo, quem é ela, né? Mãozinha, pezinha, claro que vai entrar em outro teórico, que é o estágio do espelho do Vallon e do Lacan, que vai fazer um plágio, ninguém não esparissa, fofoca de bastidores, né? Mas vai trazendo um outro olhar. Então, a criança começa aqui a trazer uma questão emocional, né? Mas sem essa questão da divisão, porque essa separação ela vai compreender com o tempo, né? A partir de um processo mais um pouquinho mais demorado, mas ela vai começar então a ter essas relações. Então é um período muito importante, porque ela vai ter os seus esquemas, ela vai aprender já a subir, ela vai aprender. Olha que interessante, ela sabe que se ela forçar um pouquinho, ela consegue subir um degrau. Então, se ela pega as duas mãozinhas e a perninha põe de lado, ela sobe o degrau. Esquema, assimilou, acomodou, equilibrou. Coloca um degrau mais alto. Aí, o que ela vai ter? Uma dificuldade de passar por aquilo. Falar, opa, peraí, eu vou ter que repensar isso aqui, né? Repensar essa ação. Então, ao final dessa fase, né, a criança vai permanecer egocêntrica, vai centralizar tudo nela mesma, no seu entendimento de realidade, terá realizado uma parte do processo do conhecimento de adaptação da realidade, porque a criança ela sofre, né? Ela sai desse mundo fantasioso e vem para esse mundo real. Então, crescer não é fácil, desenvolver não é fácil. E ela vai chegar, então, um estágio que vai conseguir resolver algumas questões com as inteligências mais explícitas, né? Ou sensório-motora. Então, essa fase 0 a 24, que são os 2 anos, é importantíssimo, importantíssimo. Então, tem que estimular, né? Então, imagina, você vai ao pediatra e fala assim, doutor, meu filho não anda com 2 anos. E aí o médico fala, e está no seu colo, né? Fala, tá, mas por que você acha que não anda? Eu não sei, doutor. Onde eu vou, eu levo ele. Eu falei, tá, mas você coloca ele no chão? Então, cria estímulo, precisa estimular a criança, né? Tem um vídeo bem legal, que é a Ilha de um Anjo, que ele mostra um pouquinho dessa questão. Lógico que esse documentário mostra uma questão de abuso, já é uma outra vertente, mas ele mostra quando a criança não é estimulada, né? O irmão da Beth, ele ficava deitado só em uma posição a ponto do crânio ficar achatado, né? Então, que ele não tinha estímulo, né? Então, você acaba tendo uma deficiência aí. Uma outra coisa interessante é hoje, pós-pandemia, as escolas estão pedindo ajuda, pais, professores, porque as crianças acabaram não tendo essa fase desse desenvolvimento. Então, estão com dificuldades, estão mais tímidas, mais acanhadas, não estão conseguindo desenvolver, né? Era para estar numa fase além. Então, tem um impacto aí biopsicossocial pós-pandemia, né? Então, tanto que quando eu estou provisionando os meus alunos, são crianças, a questão é, bem, vamos entender como era antes, como foi depois, como foi estimulado durante a pandemia, né? Tem que ter estímulo. Não adianta deixar a criança no tablet e não brincar com a criança, né? Mas eu não tenho tempo. Tem, você arruma. Tem a qualidade, vai brincar, vai pintar, pinta a parede, desenha, faz cantar, faz teatro. Bem, você tem a qualidade, né? E estimule, né? Estimule. Quando você chega em casa e fala para o seu filho, estou cansado, ele vai entender que você está sempre cansado. Não, vai lá, se esforça. É claro, o dia que você estiver cansado, você fala, hoje eu não aguento, né? Mas amanhã a gente brinca, mas vai brincar. E tudo que você prometer para a criança, cumpra. Mas tem que criar esses estímulos. E aí depois entramos para o estágio pré-operatório, que é de 24 meses a 6 anos,
chamado como primeiro nível do pensamento. Por quê? É nessa fase que a criança desenvolve a linguagem, né, que lhe dá a possibilidade de utilizar esquemas sensório-motores, né, que vai formar esquemas simbólicos, porque ela já vai entender a importância do simbólico, do simbolismo. O seu pensamento ainda é egocêntrico, né? Ele vai pensar só nele, de certa forma, né? Ele vai ficar só ali olhando para ele. Porém, ele passa aí por algumas questões mais lúdicas. Então, o brincar não é brincadeira, o brincar é coisa séria. O brincar ensina, dá limite. O brincar faz com que a criança tenha contato com esse mundo, tenha contato com as normas, tenha contato com as regras, né? Então, aqui ela começa a entender o que é real, o que não é. Ela começa a entender as suas limitações da função desse pensamento. Ela começa a ter um plano de comportamento, um modo lógico, coerente. Ela começa a agir dentro da sua realidade. Então, ela já sabe que não pode, ela já sabe que quebra, ela já sabe que é proibido, né? Então, a criança vai entendendo tudo isso. Ela não concebe um mundo no qual não faça parte, confunde os objetos, e aqui você vai ter, ela vai confundir os próprios pensamentos, muitas das vezes, né? Ela é marcante nessa vida, então você precisa saber atuar junto com essa criança de uma forma social e intelectual. É aqui que tem um amiguinho imaginário, é aqui que cria historinha, é aqui que ela conta historinha para ela mesma, é aqui, né, todo esse processo. Nesse aspecto social, tem uma coisa interessante, que ela começa a se desligar da família, onde as mães choram, o pai também, né? Ela vai para a escolinha, porque é obrigada a partir dos 4 anos, né? É lei. E a mãe fica lá no portão, ai, meu filho, e ela nem olha para você, né? Ela está justamente preocupada em brincar com as amiguinhas dela, né? Porque é uma fase pré-escolar e a escola ajuda muito. Então, elas vão brincar perto das outras crianças, né? Elas vão buscar ficar perto das outras crianças, às vezes querem ficar sozinhas, às vezes querem ficar com esse grupo. Existe uma dificuldade de entender aí, né, como essa questão do pensar e o agir. E aqui tem uma coisa interessante, que é assim, é a questão da linguagem mais socializada. Então, quanto menor a criança, mais intensa a linguagem egocêntrica, fala só dela, para ela. Então, com o decorrer desse desenvolvimento, a criança vai conseguindo aí, com o crescer, ela vai, de certa forma, diminuir esse egocentrismo, vai ficar mais socializada, né? Ela vai entender o que é falado, o que é dito, né? Ela vai compreender melhor esse outro. Então, quando você for falar com a criança, olha para ela, fala, explica, e ela vai perguntar, eu não sei o que é, o que é isso? O que é vermelho? O que é sol? E você não vai, na sua ignorância, falar, é óbvio, você não sabe? Não, não sabe, porque é uma criança, ora as bolas, né? É uma criança, não sabe, eu vou ensinar. Então, você vai explicar, tenha paciência para explicar, né? Tem essa compreensão. Então, você vai ter ainda o estágio de operações concretas, de 6 a 12 anos, e aqui já é marcado justamente, né, ele coloca o início da fase escolar, mas já começa a fase escolar aos 4 anos de idade, né? Só que nesse momento, a criança, ela acaba sendo, ficando um pouco menos egocêntrica. E é interessante que criança de 4 anos tem dificuldade de dar seus objetos, né? Alguns falam, eu tenho ainda hoje, né? As crianças acabam tendo dificuldade de dividir, aí você vai tentar explicar para ela, mostrar, olha, né, divide, mostra, né, vamos aqui, entenda aqui, entenda aqui, né, entenda o processo, todas essas relações. Todas as relações. Bem, então, aqui também ela vai ter uma questão de esquemas que são conceituais, são verdadeiros, quer dizer, ela já sabe o que é a realidade, ela vai ter uma estrutura mais da razão, a criança ela não vai mais confundir o real com o fantasioso, ela não vai tolerar contradições, o que é. Pega uma criança de 7 anos e chama ele qualquer apelido, ele vai falar para você assim, esse não é meu nome, né? Ele não consegue, vai muito para o real e concreto,
né? É isso, real e concreto, é aqui, tanto que são operações concretas, né? Então você vai ter que explicar as lógicas. Os 7 anos pergunta um monte de coisa, aí o pai fica constrangido, a mãe fica perguntando sobre, às vezes, relação sexual, numa sociedade como a nossa, que fica sexualizando essas crianças. Ai, fulano vai casar com você, ela tem 4 anos, você quer casar seu filho? Vai para a Índia, lá tem isso, aqui não. Né? Não entra nessas paradas, não. Criança não namora, criança brinca, criança aprende. Né? Não é para passar batom na boca do seu filho também, ficar beijando a boca do seu filho. Para com isso. Para que isso? É uma forma de mostrar o afeto. Falar que ama e abraçar e cuidar e dar não já é uma forma de mostrar o afeto. Né? Fica sexualizando, depois não sabe aí por que está acontecendo um monte de coisa com a criança, pulando fases. Né? Mas aqui já é uma outra questão. Então, temos que tomar todo o cuidado, mas nessa fase, é isso mesmo, é perguntar, é questionar. Por quê, mamãe? Por quê, papai? Como é assim, mamãe? Ah, não. Ah, não, você falou que não podia e você fez, né? Então, é um pensamento mais concreto. Sai daquele fantástico mundo de Bob, né, que fica ali no segundo período. A criança, ela passa a ter aqui um julgamento muito mais conceitual, né? Não mais pelas suas percepções, mas ali, a partir da sua linguagem. Então, ela não é mais egocêntrica, né? Ela não pensa só nela mais. Você tem todo aqui um processo do social. Ela percebe o outro, é meu amiguinho, minha amiguinha, toma, troca, né? Fica com dó, eu estou com dó dela. Então, né? Ela busca a pessoa da mesma faixa etária. Ela vai aqui demonstrar diversos tipos de sentimentos, né? E vai ter aqui uma interação social mais efetiva. Então, ela acaba tendo aqui esse desenvolvimento, essas relações, e é tudo mais fácil. Quando a criança começa a falar, fica tudo mais fácil. Mas eu preciso entender. Aí o pai pega, fala, ai, minha filha está vendo coisas, vou levar para rezar, para orar. Quando ela está numa fase de 4 anos, 5 anos, porque, gente, é normal, né? É normal. O que não é normal hoje, com 42, eu conversando aqui com o Piaget. Aí não é normal, aí você é meio esquizofrênico, né, Piaget? E o Vygotsky está aqui falando, cara, quando você vai falar de mim? Eu, calma, estou terminando o Piaget, é legal, viu? Piaget é bacana, espera aí. Você também é legal, fica triste não. Né? Isso já não é normal, mas uma criança é normal. Né? Não é para ficar assustado, não. E aí, no último estágio, o 4º estágio, que é justamente estar nas operações formais. O que quer dizer isso? As crianças, elas operam por volta dos 12 anos de idade, que começa aqui no Brasil a adolescência. Falo Brasil porque em outras partes não é dessa forma. Ela é capaz de formar esses esquemas, de saber o que é abstrato, o que é concreto. Ela começa a lidar com as relações. Vão ter dúvidas, vão questionar, vai ter uma riqueza de conteúdo, vai ter uma flexibilidade desse pensamento, e vai ser dono do seu próprio pensamento, né? Tanto que é aqui que os pais sofrem. É uma aborrecência. Que aborrecência que nada. Você está acostumado com esse padrão dessa criança que não tem fala, e por onde você leva, ela é obrigada a ir, onde você vai, ela é obrigada a ir, você fala que aquilo é certo e para ela é certo. Quando ela faz 12 anos, ela pensa por ela, na adolescência. Aí começa a te questionar. Aí você quer ir no tio chato pra caramba, nem você gosta de ir, vai lá por uma questão de protocolo. Ele fala, não vou. Por que você não vai? Porque ele é chato. Nossa, que menino mal educado. Já está denegrindo a sua imagem, está dizendo que você não soube criar o seu filho. Não, você não deu escuta para a criança, dá escuta para o adolescente. Né? Além de, assim, na fase de desenvolvimento humano, isso já é um outro processo, a gente pode até marcar um workshop sobre isso, que, cara, é fenomenal essa fase. É dificílima, mas é fenomenal. É uma fase deliciosa do autoconhecimento, conhecimento de corpo, de relações, de meio, de processo, uma questão de sexualidade, uma questão de existencialismo, que um monte de coisa acontecendo, uma nova moralidade. Aí você vem com as suas... você é mal educado, você não faz mais o que eu quero. Claro que ele cresceu, tem vontade própria. O que você vai fazer? Vai conversar, vai dialogar, vai mostrar. Tá bom, filho, não pode ir no tio chato, mas ficar sozinho aqui também não pode.
o que a gente vai fazer? Vamos resolver o problema? Vai dialogar. Segundo Myers, quando você tem diálogo com os filhos, vocês criam normas junto com os filhos, esse filho vai saber lidar melhor aí com uma sociedade cheia de regras. Não é difícil. O difícil é você achar que sabe tudo e fica impondo para a criança, para o adolescente. Cadê a autonomia? Cadê o protagonismo? A gente vai falar de autonomia daqui a pouco, né? Cadê esse protagonismo? Aí depois você cobra. Ai, sabe fazer nada, é independente, não sai da saia da mãe, não sai da saia do pai. Claro, você criou a criança assim, você fez isso. Né? E depois reclama lá e vai ter que pagar o bom psicólogo. Né? Eu cobro caro. Porque você acabou colocando as suas projeções por viver numa sociedade ansiosa que acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É só pegar a loucura do ensino superior. Na década de 90, o ensino superior houve uma massificação. Está positivo, está legal. Se não fosse isso, talvez eu não teria feito minha graduação, que comecei na UniABC, não era em Anhanguera. É que quando a Anhanguera comprou, eu estava me formando, aí saiu como Anhanguera. Mas estava lá, né? E assim, eu tinha condições, consegui fazer ali, de certa forma, mas se não fosse isso, não dava. Mas assim, aí você tem hoje faculdades que oferecem que você saia com 2 graduações fazendo uma. Aí você nem termina a sua graduação, já está pensando na sua pós, está fazendo tudo junto, vai adoecer, porque você quer fazer tudo. Aí o seu filho faz a mesma coisa, aí você pega a sua agenda do seu filho e coloca assim, escola, natação, judô, balé, reforço, ele não tem tempo para brincar. Não, mas eu quero que ele passe numa USP. É você que é frustrado que queria passar na USP e fica projetando no seu filho. Relaxa, deixa essa criança crescer, deixa ela aprender, deixa ela escolher. Aí você vai pegar essa mãe que vai projetar nessa criança, eu quero que ele venha ser um médico, doutor. Não sabe nem se ele gosta disso, se ele tem aí habilidade, competência, porque na psicologia não trabalhamos mais vocação. Não tem vocação, né? Você tem habilidade e competência. Tanto que não é mais orientação vocacional, é orientação profissional. Preciso entender, preciso compreender. Então, a partir de tudo isso que o Piaget vem trazendo, eu tenho ainda uma coisa importante. Olha isso, que é justamente a representação dos jogos dessa criança. O brincar, né? Quando você pensa na infância, ela está associada à brincadeira mesmo. Eu duvido que ninguém aqui disse assim já, ai, que saudade de quando eu era criança. Porque ser adulto é complicado. E fica na ansiedade lá, em vez de fazer 18 anos, tirar minha carta, ser independente. Faz 18 anos, para onde você vai? Para lugar nenhum, porque eu não trabalho, não tem para onde ir. Olha só, cria-se uma ansiedade, sem necessidade. E aí ele pula fases. Então a criança tem que brincar, né? Essa diversidade, ela precisa ter essa ideia, ela precisa estar próximo dessa realidade, próximo dessas relações. Ela vai conhecer os objetos pelo brincar, né? E pode ser uma brincadeira lúdica. Vocês vão ver em Vygotsky que ele diz, olha, quando uma madeira, um cabo de vassoura vira um cavalo, essa imaginação ela é fenomenal para o desenvolvimento da criança. Né? É incrível, um papelzinho vira um avião. Às vezes minha filha come qualquer coisinha, ela fala, guarda isso daqui que eu vou fazer um carrinho. É assim, tá bom, vou guardar. Acho que na escola aprendeu a fazer jacarezinho e tudo que pegava do objeto lá era sapinho. Tinha que guardar para fazer o sapinho. É isso, né? Você vai ali, de certa forma, trabalhando, a criança vai perceber esse mundo pelo brincar, os jogos, né? Esses jogos. E o jogo aqui não é esse jogo da competição, eu vou ganhar. Não, são jogos realmente de interagir, de fazer, né? Os objetos de faz de conta, teatro, cara, como é fenomenal. Compra lá uma ou duas, 2 tipos de fantasias, deixa usar, usa você também, deixa pintar, vai junto, entra nessa, né? Não vem com essa ideia de eu sou adulto, não posso fazer isso. Você está perdendo a melhor fase da vida do seu filho ou da criança. Se joga, vai brincar, sem essa do que vão pensar, que pense o que eles quiserem. O importante é a sua relação com o seu filho, porque o brincar ele é muito importante, né? Ela vai ter aí
essa ideia dos questionamentos, de lidar com a realidade, da criatividade, vai ajudar no seu desenvolvimento, né? Você vai ajudar a criança a ser mais independente, ter autonomia, fazer suas escolhas. Senão você vai ter uma criança com 15 anos e quem está escolhendo roupa ainda é você. Aí, olha só, a criança com 4, 5 ou 6 quer escolher a roupa dela, aí sabe o que você faz? Não, eu quero essa daqui, porque está indo para a festa. Para! Faz o seguinte, pega 2 peças de roupa, coloque ali, ó, você pode escolher uma dessas 2. Já dá autonomia, né? Você vai trabalhar alguns métodos, a Montessoriana trabalha muito isso. Dê autonomia, deixa escolher. Ah, mas a roupa tá feia. Feia para quem? Feia para você que quer expor a sua filha. Seu filho, ele é o quê? É boi? Tem que ficar expondo para todo mundo achar ele lindo? Não, tá limpinha, a roupa tá limpinha, né? Tá saudável, vai se divertir, vai lá, né? Para de ficar aprendendo. Você tem uma ideia, eu tinha uma paciente que a filha estava com dificuldades, e aí quando eu escutava a mãe, eu falava, desculpa mãe, o problema é você. Você não deixa a criança de 7 anos usar o banheiro sozinha, você não deixa ela escolher a roupa dela, você não deixa ela escolher quando vai comer, você que vai cortar a comida, né, o bifinho dela, dá autonomia, dá autonomia. E aí ela ficou brava, não voltou mais. Mas é isso, né? Que é difícil falar que você está errando. Mas todo mundo vai errar. O Freud diz isso, o Winnicott diz que a única coisa que é certa é que vamos errar enquanto pais. Tudo bem, mas por que eu vou errar? Que eu vou esculachar o negócio, né? Não, vai ler, vai estudar, vai ver essas percepções, né? Então, brincar aqui é muito importante, né? Você vai nessa fase lúdica, tanto que quando vai para a clínica é o lúdico que você vai usar, né? A partir desses estágios, a criança ela vai colocar objetos na boca, vai ver suas reações, né? Ela vai já entender, por exemplo, né, o que é jogar no chão ou não. Brinca em todas as idades, vai em todas as fases, né? Vai ampliar as possibilidades cognitivas, ela vai ficar mais complexa, porque tem os jogos, lembra? Os esquemas, assimilação, adaptação, equilibração, ó, né? Eu preciso dar o novo, né? Você só pode cobrar aquilo que você fez. Se você pedir algo novo, por exemplo, hoje eu faço doutorado em neuropsicologia forense. Eu trabalho a mente de criminosos. Dia 25 de novembro, eu estou dando uma palestra para o curso de Direito, que eu falo a respeito de o crime e suas patologias. Por que estou falando isso? Porque eu fiz meu mestrado em Ciências Humanas Interdisciplinar, trabalhando a questão da psicologia, da formação e do pensamento. Aí eu vou fazer um doutorado. Eu sou psicólogo de formação, trabalho com uma base lacaniana, base da psicanálise, adoro, né? Gosto muito da psicologia social, atuo, né? Gosto dessa relação. E aí eu vou para uma outra área, que é a neuropsicológica. Eu saio da metafísica e falo, vamos aqui entender as reações mais concretas aqui do cérebro humano. É claro que você vai ter um impacto e falar, caramba, tem muita coisa para ler. E vai ter que ler. É lógico, isso eu não sabia. Peraí que eu vou estudar. E vai ter que se jogar nos livros para entender. Gera angústia, gera uma série de coisas. Será que eu vou dar conta? Vou sim, peraí. Já sei o que eu quero. Puf, está fechado aqui. E você vai lendo. E aí vai chegar uma nova informação. Ai, é normal, né? Normal. Tem aulas, eu não sei se vocês acontece isso. Quando eu fiz a pós em filosofia, quando era presencial, ela trouxe uma coisa interessante. Tinha aula que parecia dava um nó na minha cabeça. Cara, era muito louco, era uma delícia aquilo. Ficava numa confusão. O que esse cara tá falando? Eu li esse autor e não vi isso. Tava um nó. Depois esse nó ele ia desatando, porque era um novo conhecimento. Eu falei, caramba, Piaget, olha, desequilibrou, assimilou, acomodou, novo esquema, eu sei como funciona. Olha que legal, né? Bem, então a criança, a partir dessas brincadeiras, vai entender a questão das complexidades, o faz de conta vai ser importante, porque ele vai interpretar os seus personagens, ela vai se colocar no lugar deste outro, né? Ela vai começar a aprender as regras, as normas, né? Ela vai começar a entender a importância desse brincar e tudo isso vai ajudar. Então, as diversas formas de brincar vai estar relacionadas a todos os estágios que o Piaget coloca dentro desse conhecimento, dizendo que é por meio das brincadeiras que a criança desenvolve os novos esquemas mentais, que vai se adaptar à realidade, porque ele vai conseguir trazer assimilação e acomodação. Olha que legal,
né? A partir do brincar, eu vou trazer um novo conhecimento, eu vou conseguir assimilar e trazer essa acomodação. Então, o papel do jogo e da imitação para a criança ajuda muito, é muito importante para esse desenvolvimento de inteligência, da evolução dessa criança, porque você vai ter aqui alguns fundamentos, que é justamente a imitação e o jogo, que vai ajudar a criança a se adaptar ao meio, vai trazer para ela a questão justamente de caracterizar a questão dessas relações, vai trazer, ela vai conseguir assimilar esse meio dizendo, olha, né, já entendi o que está acontecendo aqui. A atribuição, a imitação vai ser justamente um processo para esse desenvolvimento cognitivo, vai romper essas concepções errôneas, né, que a sociedade acaba trazendo, porque a imitação no senso comum vai associar um processo não autêntico, né? E pelo contrário, a criança ela aprende por aquilo que ela vê, então ela vai te imitar mesmo, né? Ela vai passar por esse processo. Não é você ficar falando para a criança, porque a partir do momento que ela vai promovendo, vai te imitando, ela vai trazendo novos esquemas e vai trazendo novas relações. Tem um vídeo, eu separei, mas não vou passar para vocês, de 3 minutos, que ele fala lá da criança imitando um adulto e fuma, a criança está fumando, bem, e assim por diante, e é bem isso mesmo, porque esse processo que vai ampliar essa realidade dessa criança a partir dos jogos, desses predomínios, né? E aí a criança, então, vai ter aí um olhar diferenciado, trazendo os seus esquemas. Então, a imitação é importante. Por isso, você tem que ser exemplo. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Filha, guarda e você joga. Não, pega lá com a criança, guarda, ensina. Né? A minha filha tem 4 e 5. E, às vezes, ela fala assim, papai, você guardou errado a minha poli. E é verdade, às vezes eu guardo errado mesmo. Porque tem um lugarzinho certo da poli, né? E aí eu guardo errado a poli. E aí ela me dá bronca. Tá certo, filha, desculpa. Eu vou guardar, vou tentar guardar certo a poli. Né? É isso, né? Aprende. Você vai ter dentro de tudo isso o jogo simbólico, que vai aparecer no final dos anos de idade, que é essa formação justamente que vai trazer para essa criança que ela acaba fingindo ser outras pessoas, vai imaginar situações, né? E o jogo de regra, que na verdade aparece no final dos 7 anos de idade, quando a criança supera esse pensamento egocêntrico, passa a entrar nessa relação de adaptar os valores sociais, o que é certo e o que é errado. Então, o Piaget ele vai trazer que esse processo do imitar, do brincar juntos, vai permitir que a criança alcance níveis mais complexos de sua realidade, né? Vai trazer. Então, eu preciso aqui, né, fazer com que a criança passe por esse processo até para um bem-estar emocional dessa criança. Então, o papel do brincar na teoria do Piaget ele traz justamente que é quando a criança vai assimilar as novas informações e vai montar a sua estrutura. Então, o papel do brincar é justamente trazer esse processo e ela vai entendendo. Eu tenho um brinquedinho, a gente, né, brinca muito com a Antonella, que é minha filha, um joguinho de tabuleiro, esqueci o nome dele, é da baratinha, cara, é um barato, tem que jogar dado, tem que contar, aí você tem que falar, bem, é muito legal. E ela faz questão, às vezes, de brincar no tabuleiro. Esses dias eu estava montando quebra-cabeça, né? Você vai estimulando, ó, é assim. Não, eu faço sozinha, fica brava. Aí tem que deixa fazer, vai lá. Não, será que tá certo? Aí você vai mostrando isso para essa criança. E aí, deixa eu falar rapidamente aqui da Desenvolvimento da Moralidade, que é um livro que ele trabalhou também, que ele vai trazer, que os valores morais são construídos na interação que esse sujeito tem nos contextos sociais, que é no meio da relação com o outro, especialmente com o adulto, que a criança acaba trazendo esses valores, né? O valor de normas morais mesmo, de não pegar o que é do outro, de não fazer aquilo que é errado, né? Que vai regular as intenções. Então, essas questões morais, o respeito ao outro, ela vai aprender nessa relação e está muito ligada a essa questão do meio onde ela está inserida. Volto lá para a nossa fala inicial. Então, a primeira fase desse desenvolvimento, né, dessa relação da moralidade, ele vai separar em 3 partes: anomania, heteronomia e autonomia.
Então, dentro desse desenvolvimento, veja que ele sempre coloca fases, né? Mesmo, para entender, é para entender. Só isso, para estudar melhor. Então, a primeira fase refere-se à fase da anomania, em que a moral ainda não se encontra presente na criança, sendo que nessa fase muitas normas são determinadas por suas necessidades básicas de sobrevivência, né, que é normal, horário de dormir, horário de mamar, de fazer tudo isso, e, sobretudo, o que é certo e errado, correto e incorreto, né? Anomania, ela não entende, está ali. O estágio de heteronomania refere-se ao momento em que a criança começa a apropriar os valores morais, né, mas que muitas vezes se encontra vinculado a uma figura de autoridade, como os pais. E já na fase da autonomia, a criança já entende essas regras, né? Os valores morais, o comportamento da criança, ela já sabe o que é certo ou errado, ela fala não pode, e já tem mais essa questão de autoridade, né? Que é bem interessante. Bem, e aqui eu encerro Piaget em 2 horas. Eu não consegui falar de Vygotsky, peço perdão pela minha incompetência, não conseguiria, em 1 hora, falar desse grande teórico, que é o Piaget. Falei das principais teorias dele, falei das principais bases biológicas e onde ele traz essa questão do conhecimento. E aí, o Vygotsky, onde eu ia começar a falar sobre ele, ficou aqui, mas não fica magoado, tá bom? A gente vai acertar isso. E aí, o Vygotsky, então, ele vai trazer um outro olhar. O Piaget tem um método clínico, o Vygotsky vai trazer um método do materialismo histórico. E não vou entrar em Vygotsky hoje, fica para o dia 20, provavelmente teremos que alongar para mais um dia, se vocês não se incomodarem, porque eu acho que são 2 horas de Vygotsky também, e depois para falar de Vallon, para não ficar muito corrido, para ter pelo menos algo com qualidade. Mesmo sendo um workshop, eu sei que é algo rápido, mas vocês merecem o melhor. E eu estou tentando fazer o melhor com aquilo que eu tenho, dentro das ferramentas que eu tenho. E é isso, e espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido explicar de uma forma clara e objetiva esse grande teórico chamado Jean Piaget, por quem sou apaixonado. Sou apaixonado por todos, né? Às vezes ficam magoados, enciumados. Mas é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Vivi. Muito obrigada, professor. E você é maravilhoso. Eu amo essa fala que você tira a gente, né, daquela acomodação nossa, faz a gente pensar. Você questiona, você pergunta e você explica. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que é uma forma muito interessante de aprender, né. Nós somos gratos por você estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço todos que estiveram aqui presente. O nosso próximo encontro, então, fica confirmado para sábado, dia 20, às 14 horas. A gente vai mandar para vocês pelo grupo de WhatsApp, por e-mail, link de inscrição, tudo certinho da mesma maneira, tá? E eu tenho mais um convite, dia 25 tem a palestra do professor, né, que conforme ele convidou aí vocês, quem tiver, eu vou colocar no grupo de WhatsApp também o link. E no dia 25 também, a gente tem uma mesa redonda que vai tratar o tema um pouco diferente, que é LGBT, que ia mais adoção homoparental, família e direito, tá? Então fica convidados aí também. E o link para inscrição para vocês confirmarem o certificado já está aqui no chat, e eu também coloquei no grupo de WhatsApp, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta breve aí para o professor, para a gente finalizar? Tem uma pergunta aqui, posso responder? Pode. Acho que foi da Liga, tá escrito Liga P. Eu vi uma pesquisa onde perguntaram para a criança que ficava uma quantidade alta no computador jogando sobre o que ele mais sentia falta durante a quarentena. A resposta foi brincar. Eles não consideravam o jogo online como brincadeira. E é isso. Não tem uma substituição. O jogo online, dependendo do tipo de jogo mais interativo, ele ajuda muito. O que a gente precisa fazer com o jogo online é a questão do equilíbrio, né? Então, você tem alguns aplicativos que ajudam muito. O que não é legal deixar seu filho na tela o dia inteiro. Mas, assim, vou dar o meu exemplo, tá? A minha filha tem o Baby Boo e ela, assim, ela adorava muito, era legal, e eu comecei a olhar aquilo, cara, totalmente educativo, que é um jogo japonês, onde estava falando de terremoto, construção de casa, lógica,
muito legal. Só que não fica direto na tela, porque a tela traz sim algumas consequências, e pesquisa já falou sobre isso, mas a tela não é a vilã. A vilã são os pais que usam a tela como chupeta, né? E é isso que eu tenho que tirar. Então, assim, o brincar é importante, né? Quando a criança vai para a escola, os professores tiram a tela deles, pelo menos, né, deveriam tirar, eles curtem muito, se divertem muito, produzem muito, e é muito saudável isso, né? É bem interessante. E até porque a criança precisa correr, desenvolver, até para ajudar na fase do processo do desenvolvimento. E existe uma nova pandemia hoje, que é a pandemia da obesidade infantil, porque são crianças que ficam sentadas. E tem um comercial da Tigre, que eu gosto muito de mostrar quando estou em aula, que é a criança que está no sofá e a mãe vai, a criança está no sofá, a mãe volta e ele faz parte do sofá. Ele vira o sofá. Aí a mãe vai, lógico, brincando, dá lá lógico, a ideia de falar do sucrilhos, eu acho que era isso. Ele come sucrilhos, ele pega a força e vai correr, vai brincar na rua, né? Vai para a rua brincar. E é isso que falta hoje. O problema é que o adulto está sempre com pressa, está sempre... Cara, você pode trabalhar o dia inteiro, mas quando chegar na sua casa, vai brincar, vai interagir, vai falar. O brincar é muito importante. Ah, você acha que a vida é uma brincadeira? É um brincar legal mesmo. E para também de ficar colocando para a criança, você não tem nada, você só faz isso. Só isso é muito para ele, né? Não tem só isso, não. Então, para de projetar, deixa a criança crescer normalmente, mostra o caminho, né? E tem uma passagem bíblica que eu acho interessante, que ensina o seu filho no caminho que deve andar. Depois faça a prova de mim. Não estou sendo religioso, não, mas a própria religião fala que você tem que ensinar, não é forçar ninguém. É que os religiosos mais fanáticos forçam, né? Mas tudo é uma questão de equilíbrio. Eu preciso ensinar o caminho. E ser pai, eu acho que é um modelo científico, ser pai, ser mãe, né? Porque todo dia você tem um desafio, busca entender, busca compreender, e o conhecimento ajuda muito, né? Putz, errei aqui, errei ali, não vou falar isso, não vou fazer isso. Falas tóxicas que os pais têm, né? Você vai ver quando seu pai chegar. Aí a criança está com medo do pai. É claro que está com medo. Você colocou tanto medo nessa criança dizendo que seu pai é um monstro, ele vai achar que é. Não, você assuma. Eu não quero. E fala com a sua mãe. Não, eu não quero que você vá. Vamos lá. Ou então coloca a culpa em Deus, né, papai do céu? Não gasta. Ou então você bate e fala que bate porque ama. Não tem que bater em ninguém. Você tem que falar, verbaliza. É claro que às vezes você fica de saco cheio, cansado, porque ser mãe também as pessoas romantizam pra caramba, e é difícil, muda corpo, muda tudo. Você tem a Maldonado, que vai falar do luto que a mulher passa, né? Tudo isso tem que ser visto, mas projeta menos, né, na criança as suas angústias. Deixa ela ser criança, deixa ela curtir. Se deixar, eu vou ficar mais 2 horas, e não dá. Desculpa. Muito obrigada, professor. E a gente agradece em nome da Liga. Muito obrigada a todas as ligas parceiras que compartilharam o nosso evento. A gente tem pessoas aí de diversas regiões aqui na sala, aos alunos da Anhanguera que estão aqui com a gente, motivados para que esse encontro continue, né? Então, assim, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui conosco. E obrigada, professor. De nada, estou à disposição. Sábado, então, falaremos sobre bigodes, que tentarei falar de bigodes no momento. Eu não queria correr tanto, mas né, é o tempo. E vamos tentar falar de balão. Se não der, a gente marca um dia a mais, se vocês não se incomodarem. Né? Não tem problema nenhum, porque está tudo pronto, o material, e tranquilo. Tá bom? Perfeito. Beijo, fiquem bem. Você foi Tchau, ótimo. Tchau. Obrigado. Obrigada.